do Pentecostes, ó Senhor, porque diz a tua palavra, meu Pai, afirma a tua palavra, Senhor, ó Pai querido, que os seus discípulos estavam reunidos, Senhor, ali no templo, ó Pai, ali na casa de oração, buscando a tua presença, invocando o teu santo nome, e veio, ó Pai, e veio Jesus querido, um vento impetuoso, e encheu, meu Pai, aquele lugar, encheu aquelas vidas que estavam ali. Ó meu Pai, ó Jesus, vem nos encher do teu Espírito Santo, vem nos encher da tua graça, venha nos encher do teu poder, vem nos encher, ó meu Pai, ó Jesus querido, não deixa, Senhor, ninguém ficar vazio, mas todos cheios, ó meu Pai, ó Senhor, ó Deus querido, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, ó meu Pai, ó Senhor, faz de mim um vaso novo, me restaura, me renova, me fortalece, me capacita, dai-me força, dai-me graça, dai-me vigor, ó Pai, fortaleza do teu Espírito Santo, segura em nossas mãos, ajuda-nos, Pai, nesta caminhada, ajuda-nos, ó Deus, nesta jornada, Senhor, dai-nos autoridade, dai-nos poder, dai-nos unção do teu Espírito Santo, ó meu Pai, reveste os obreiros, reveste as obreiras, reveste os membros, reveste os jovens, reveste os anciões, reveste, meu Pai, a mocidade, reveste, meu Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, os pastores, diáconos, presbíteros, reveste, meu Pai, os evangelistas também, vai revestindo, vai renovando, vai, Senhor, levantando homens e mulheres, ó Pai, para pregar a tua palavra, homens e mulheres, meu Pai, para anunciar, ó Pai, as boas novas de salvação. Senhor, o Senhor, meu Pai, diz na tua palavra, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Senhor, ó meu Pai, ó Jesus querido, ouve, meu Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, atende-nos, ó Deus, atende-nos, ó Pai, não rejeita, Senhor, não rejeita a oração deste lugar, a oração, meu Pai, que sobe até o teu trono de glória. Senhor, misericórdia, Senhor, da minha vida, misericórdia, Pai, da nossa família. Senhor, eu creio na salvação, eu creio na libertação, eu creio, Pai, que Tu és poderoso para libertar, Tu és poderoso para resgatar, Tu és poderoso, Senhor, ó Pai querido, para fazer, meu Pai, o sobrenatural acontecer no meio da nossa família, ó Jesus querido, ó Jesus amado. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, Pai, salva as almas, liberta as vidas, ó Pai querido, que estão acorrentadas, que estão aprisionadas, meu Pai, ó Senhor, ó meu Deus, eu creio pela fé, aumenta a nossa fé, ajuda a nossa fé, ó Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que sem fé é impossível agradar a Ti, sem fé é impossível, ó Pai, agradar a Deus, ó Jesus querido, ajuda a fé deste irmão, ajuda a fé desta irmã, Senhor, aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, vai confirmando a grande bênção, vai confirmando a grande vitória, Senhor, meu Deus, Jesus poderoso, Jesus
Jesus amado, estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos, glória, 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 Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, o Senhor diz na tua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus poderoso, ó Deus amado, eu oro agora por esta casa, eu oro agora por este lar, eu oro agora por esta família. Repreenda, Pai, repreenda esse demônio da enfermidade, esse demônio, meu Pai, que tem causado contenda, dissensões, que tem causado brigas, separações entre o casal, entre a família. Esse espírito, meu Pai, que tem colocado, meu Pai, ó Deus querido, dentro desta casa, o ódio, o rancor, ó Pai, a discórdia, vai queimando agora, vai queimando agora, toda obra da macumba, toda obra da feitiçaria, toda obra, meu Pai, da magia negra, queima, 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 queima. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, Senhor, há poder no teu nome, há poder na tua palavra, Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando, queima, 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 ó Deus querido, eu repreendo esse espírito da morte, esse espírito, meu Pai, ó Deus querido, que tem levado esta pessoa à loucura, ao desespero, ó Pai querido, ó Pai amado, eu repreendo no teu nome, Senhor, esse espírito da depressão, sai agora deste corpo, sai agora desta vida, espírito da enfermidade, ó Deus querido, vai tocando, toca neste homem, toca nesta mulher, toca neste jovem, toca agora neste adolescente, toca neste ancião também, ó Pai, toca nesta criança, meu Pai, ó Deus querido, tantas vidas, tantas pessoas sofrendo, tantas vidas, tantas pessoas, ó Pai, oprimidas por obras malignas, por obras satânicas, mas o Senhor diz na tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, ó Pai querido, ó Pai amado, entra neste hospital, entra nesta UTI, entra, meu Pai, entra agora nesse centro cirúrgico, entra agora, Pai, vai visitando agora esta pessoa entubada, esta pessoa, Pai, que está ligada em aparelhos hospitalares, esta pessoa que está neste balão de oxigênio, vai tocando agora, repreenda este vírus, esta bactéria, toda fonte da enfermidade agora, meu Deus, ó Senhor, afasta todo mal, afasta, meu Pai, toda doença, ó Pai deste corpo, ó meu Pai, ó Senhor, eu creio no poder da oração, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus forte, o Senhor venceu a morte, e vivo está, santo, santo, santo é o Cordeiro, santo, santo, santo é o Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai querido, Pai amado, eu oro agora por esse presídio, eu oro agora, Pai, para que o Senhor venha libertar esse presidiário, libertar, meu Pai, transformar, salvar, perdoar, resgatar, ó meu Pai, ó Senhor, visita agora esse presídio masculino, feminino, presídio de segurança máxima, dos CDPs, meu Pai, alcança os asilos, os orfanatos, a FEBEM, alcança, meu Pai, alcança, Jesus querido, também, ó Pai, ó Deus querido, ó Deus poderoso, ó Deus amado, os asilos, vai visitando agora os velhinhos, vai visitando agora os anciões, meu Pai, que se encontram no asilo abandonado, ó Pai, esquecido pelas suas famílias, tenha de misericórdia, tenha de compaixão, visita também, ó Deus, as clínicas, ó Pai, as casas de recuperações, ó
está, meu Pai, tantas vidas, ó Pai, ó Deus lutando, ó Deus poderoso, para se libertar desse vício, ó Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, liberta, 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 ó Jesus querido, traga de volta aqueles que se afastaram dos teus caminhos, toma em tuas mãos, ó Pai, esta igreja, esta congregação, aqui neste bairro, aqui nesta localidade, envia as almas, envia o povo, traga o povo, venha de misericórdia, joga por terra as barreiras, joga por terra as muralhas, joga por terra os impedimentos, levante as perseguições, joga por terra, traga o povo, envia o povo, venha de misericórdia, toma em tuas mãos, Pai, as campanhas que estão sendo realizadas aqui neste lugar, ó meu Pai, ó Senhor, opera sinais, opera maravilhas, opera prodígios, meu Deus e meu Pai, tem de misericórdia, toma vida, Senhor, do meu sogro, da minha sogra, ó Pai, que estão, meu Pai, unidos, ó Pai, em uma só fé, em um só amor, na frente deste trabalho, dando saúde, livramento, vitória, ó Pai, jogando por terra, Pai, a fúria do inimigo, ó sendo guardando, o lar, a família, os filhos, genros, noras, netos, ó meu Pai, ó Deus poderoso. Eu oro, Pai, pelas nossas igrejas, em outros países, em outros continentes, ó Pai da terra, aonde estão, meu Pai, de portas abertas, levando esta palavra genuína, esta palavra, meu Pai, que é poderosa, que é verdadeira, que é fiel, meu Pai, Senhor, usa, meu Pai, usa os nossos evangelistas, venha suprir a necessidade, ó meu Pai, de cada evangelista, ó Deus poderoso, venha guardar, venha livrar das balas perdidas, do sequestro, livra, meu Pai, livra, Senhor, até mesmo da morte, ó meu Pai, ó Senhor, grande é a fúria do inimigo contra a tua obra, contra a tua igreja, contra o teu povo, meu Pai, Senhor, 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 tem de misericórdia, eu oro pelas nossas, ó Pai, igrejas que estão espalhadas em cada cidade, em cada estado, em cada município, meu Pai, ó Senhor, toma em tuas mãos os cultos, as concentrações, as campanhas, opera, meu Pai, opera de uma forma toda especial, de uma forma sobrenatural, meu Deus, toma em tuas mãos a diretoria da nossa igreja, guarda, livra a cada diretor, ó meu Pai, capacita, ó meu Pai, eu oro pelo nosso líder espiritual, pastor Aparecido Alexandre, a sua esposa Maria Alexandre, os seus filhos, genros, noras, netos, estão entregues em tuas mãos, Pai querido, Pai santo, eu oro pelo programa, a voz da chama de vida, meu Pai, as emissoras de rádio, através do aplicativo, do site e das redes sociais também, consagra, unge este programa, venha levar paz, amor, alegria, salvação, perdão, ó meu Pai, ó Senhor, Jesus querido, abençoa os dizimistas, os ofertantes, os mantenedores, ó Pai, desta obra, deste ministério, ó Pai, recompensa, ó Pai, toma em tuas mãos os novos convertidos, aqueles que aceitaram, reconciliaram, ó meu Pai da força, ó Pai da graça, ajuda, meu Pai, a se libertar, ajuda, meu Pai, a abandonar o pecado, abandonar, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que não agrada ao Senhor, ó Pai querido, eu oro, Pai, eu apresento esta caixinha de oração a tantos nomes, a tantas fotografias de pessoas necessitadas, Pai, do socorro, necessitada, meu Pai, ó Jesus querido, da libertação, da transformação, liberta agora, salva agora, resgata, abre as portas aos desempregados, dai a saúde aos enfermos, ó meu Pai, ó Senhor, estende as tuas mãos, Jesus poderoso, Jesus amado,
Que o Senhor venha dar o crescimento, que o Senhor venha dar o crescimento a esta obra, ó meu Pai, ó Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, abrir portas, ó Pai, em vários lugares, que o Senhor venha abrir as portas em outros países da terra, ó meu Pai, para que a tua palavra venha ser pregada com honestidade, ó meu Pai, com temor, ó Senhor, ó meu Deus, porque o Senhor diz na tua palavra, meu Pai, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Este é, meu Pai, este é, Senhor, o chamado do Senhor para conosco, para com o teu povo. É, Senhor, é pregar, é anunciar, ó meu Pai, ó Senhor, capacita-nos, ó Jesus, seja conosco, seja com o teu povo, seja com as tuas ovelhas, seja com o teu rebanho, ó meu Pai, ó Jesus querido, segure nossas mãos, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer, meu Pai, o pecado, a vencer, meu Pai, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tira de nós, arranca de nós, ó Pai, afasta, extermina, ó meu Pai, que o teu fogo, que o teu fogo, que o teu fogo venha nos purificar, ó teu fogo venha nos, Senhor, meu Pai, santificar, ó meu Pai, ó Senhor, venha queimar toda a enfermidade que há, Senhor, no nosso corpo, ó Pai querido, ó Deus amado, dai-nos saúde, dai saúde a este irmão, dai saúde a esta irmã, ó Pai, para que eles venham, meu Pai, e avante, faça avante, meu Pai, na seara, avante na tua obra, ó Pai, que este irmão, que esta irmã venha ser, meu Pai, como um soldado, como uma soldada, valente, meu Pai, da tua obra, ó Senhor, não temendo, ó Pai, o inimigo, não temendo, Senhor, os levantes, não temendo, ó Pai, as afrontas, ó Pai, ó Senhor, visita agora esse internauta, visita agora esta pessoa que está nos acompanhando, vidas que estão, meu Pai, enfermas, vidas que estão, meu Pai, ó Deus, angustiadas, aflitas, desesperadas, ó meu Pai, vidas que já bateram em todas as portas, procurando socorro, procurando auxílio, procurando, meu Pai, resposta, procurando, meu Pai, ajuda, ó Pai, entra agora com a solução nesta causa, na justiça, entra agora com a solução, vai a solução, vai a solução para os problemas desta pessoa, repreenda este mal, repreenda esta enfermidade, esta opressão maligna, esse espírito maligno, sai agora, sai desta casa, sai deste corpo, sai desta vida, a poder, a poder, a poder do sangue derramado, vertido lá na cruz do Calvário. É o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que peleja por esta casa, por esta família. Aqui nós estamos dando início a esta poderosa campanha, meu Pai. Minha família não pode fracassar, a nossa família está em tuas mãos, a nossa família, Pai, está guardada, Pai, está guardada, Senhor, debaixo das tuas mãos potentes, debaixo das tuas asas, ó meu Pai. O Senhor diz na tua palavra: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos, ó meu Pai, ó Senhor. Guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, guarda a nossa família, livra, livra, livra os nossos, livra, Senhor, a cada um, os de perto, os de longe. Salva, liberta, transforma, alcança, 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 meu Pai. Confirma a grande bênção, a grande vitória, confirmando, meu Pai, o teu trabalhar, o teu agir, o teu mover. Haja Espírito Santo, haja Espírito Santo, haja Espírito Santo, ó Pai, vem agir em nossa vida, vem agir em nosso ser, vem agir, Espírito Santo, venha fazer morada, Espírito Santo, venha fazer morada, ó Senhor, venha preencher, ó Pai, com teu amor, venha preencher
glória, ó Pai, com a tua presença, ó Senhor, Pai, que nós venhamos ser luz, meu Pai, luz, meu Senhor, ó Pai, porque nós, meu Pai, somos o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor diz na tua palavra: quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Ó Pai, segure nossas mãos, segura, Pai, segura, Senhor, ajuda-nos, Pai, ó Deus querido, reveste-nos com teu poder, reveste-nos com teu poder, reveste-nos com teu poder. A ti, Pai, eu clamo, a ti, Pai, suplico, vem com a tua glória, vem com a tua presença, vem com a tua majestade, meu Pai, vem, Senhor, vem, meu Pai, ser, ó Pai, o dominador da nossa vida, o dominador da nossa alma, o dominador, meu Pai, de todas as coisas. Ó Pai, ó Senhor, todo o controle está em tuas mãos, todo o controle está, meu Pai, em tuas mãos. O Senhor controla o mundo inteiro. Ó Pai, ó Senhor, Jesus querido, Jesus amado, santifica o teu povo, desperta, meu Pai, desperta os que dormem, levanta os caídos, ó Pai, o despertamento, Pai, Senhor, a esta pessoa que está longe, que está afastada dos teus caminhos, desperta agora, para que ela venha entender, para que ela venha compreender, Senhor, ó Pai, ó Deus querido, qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para com ela, para com ele. Ó meu Pai, ó Senhor, ajuda ela a voltar para os teus caminhos, ajuda ela, Pai, a se humilhar, ajuda ela a se arrepender. Ó Pai, ó Senhor, o pecado, ó Senhor, ajuda, meu Pai, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor está às portas. Ó Pai, ajuda a tua noiva, ajuda, Pai, a tua igreja, ajuda-nos, Pai, a andar em santificação no corpo, da alma e no espírito. Ajuda-nos a santificar a nossa vida, a preparar-nos, Pai, para o grande dia do arrebatamento, para o grande dia, Senhor, que não tarda, ó Pai, ó Senhor, a acontecer. Ó Pai, fica conosco, ó Pai, seja conosco, ó Pai, permaneça conosco, fica com a tua igreja, fica com os amados ouvintes, fica, Senhor, fica conosco, ó Pai, ó Senhor, eu entrego a minha esposa, Senhor, meu filho, a minha filha em tuas mãos, eu entrego a minha mãe, eu entrego o meu pai, ó Deus, entrega o meu irmão, minha irmã, ó Senhor, em tuas mãos, eu entrego a minha família em geral em tuas mãos, ó Pai, da minha parte, da parte da minha esposa, está entregue em tuas mãos. Peleja, meu Pai, aqueles, ó Deus, aqueles que não estão, ó Pai, em teus caminhos, traga para os teus caminhos, aqueles que se afastaram. Coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Aleluia, mas aleluia, mas aleluia, mas amém, mas aleluia, mas aleluia, mas aleluia, mas amém. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz sinais aparecer. Inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, opera maravilha, Senhor, manda poder, conta pra Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia, não se desanime com a sua cruz, o que tu precisa, conta pra Jesus, mas o que tu precisa, conta pra Jesus. Amém, Jesus. Vou estar louvando o Senhor com louvor. A igreja, Deus, pode me ajudar a louvar o Senhor.
sind zu einem Espírito de oração, aleluia. Como foi com Josué, eu tenho que reconhecer a luta que estou lutando está difícil de vencer. Parece até impossível ver o fim desta batalha. O sol já está se pondo e continuo na fornalha. Não quero ficar, mas tem um dia nesta agonia. Oro para parar o sol e lutar enquanto ainda é dia. Peço ao meu Deus, e é para a sua glória, pare a lua onde estiver, vou em busca da minha vitória. Não quero ficar, esta agonia. Oro para parar o sol e lutar enquanto ainda é dia. Peço ao meu Deus, e é para a sua glória, pare a lua onde estiver, vou em busca da minha vitória. Foi com Josué, eu tenho que reconhecer a luta que estou lutando está difícil de vencer. Parece até impossível ver o fim desta batalha. O sol já está se pondo e continuo na fornalha. Não quero ficar, mas nem um dia nesta agonia. Oro para parar o sol e lutar enquanto ainda é dia. Peço ao meu Deus, e é para a sua glória, pare a lua onde estiver, vou em busca da minha vitória. Aleluia! É hoje, aleluia, Deus, que o Senhor vai te dar vitória. É hoje que o Senhor vai entrar nesta guerra para te dar vitória. Mas nenhum dia nessa agonia, oro para parar o sol e lutar enquanto ainda é dia. Peço ao meu Deus, e é para a sua glória, pare a lua onde estiver, vou em busca da minha vitória. Da minha vitória, da minha vitória. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nessa noite, aleluia, Deus. O Senhor, Ele está contigo, aleluia. Ele vence o inimigo contigo, aleluia. O Senhor está contigo, Ele vence o inimigo, Ele é o grande eu sou. Seu poder não vê fronteiras, cairão todas as barreiras, tu és mais que vencedor. Olha para o céu, pensa em Deus e começa a clamar. No momento certo, o socorro virá, Deus vai te ajudar. Deus está contigo nesta prova, irmão. Não importa o tamanho da provação, Deus jamais esquece o filho que é seu. Ele honra a fé daquele que o seu nome deu. Se o inferno contra ti se levantar, Deus envia seu exército para guerrear. Deus está contigo nesta luta, irmão.
e nunca vai te abandonar. Aleluia! Ele está contigo e nunca vai te abandonar. Aleluia! Creia nele, general de guerra. Ele está com você e a vitória é certa. Aleluia! Creia somente e verás a glória de Deus. Aleluia! Olha para o céu, pensa em Deus e começa a clamar. No momento certo, o socorro virá. Deus vai te ajudar. Deus está contigo nesta prova, irmão. Não importa o tamanho da provação. Deus jamais esquece o filho que é seu. Ele honra a fé daquele que no seu nome creu. Se o inferno contra ti se levantar, Deus envia seu exército para guerrear. Deus está contigo nesta luta, irmão, e nunca vai te abandonar. Deus está contigo nesta prova, irmão. Não importa o tamanho da provação. Deus jamais esquece o filho que é seu. Ele honra a fé daquele que no seu nome creu. Se o inferno contra ti se levantar, Deus envia seu exército para guerrear. Deus está contigo nesta luta, irmão, e nunca vai te abandonar. E nunca vai te abandonar. E nunca vai te abandonar. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. O meu reino abandonei, vim ao mundo pra homem de verdade. O meu pai tinha um plano pra salvar a humanidade, e não havia outro meio de fazer sua vontade. Fui ungido por meu pai para pregar o evangelho, para libertar os oprimidos, tirar cativos das prisões. Mas o povo escolhido a quem fui enviado cometeu grande pecado, não aceitando a salvação. Eu sou Jesus que ao morto faz ressuscitar, o que está caído faço levantar. Domino a morte, sou dono da vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, príncipe e fim. Quem tem sede vem a mim. Eu sou a fonte de água viva. Também sou Deus que enganado ao mundo se entregou. E tudo isso foi por amor. Vou falar meu nome, sou Jesus Salvador. Aleluia! Jesus, o Salvador, aquele que se entregou por mim e por você, lá na cruz do Calvário, aleluia, derramou seu sangue inocente para nos dar o direito da vida eterna, aleluia. Santo é o Senhor. Eu sou Jesus que ao mundo faz ressuscitar, o que está caído faço levantar. Domino a morte, sou dono da vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, príncipe e fim. Quem tem sede vem a mim. Eu sou a fonte de água viva. Também sou Deus que encarnado ao mundo se entregou, e
por amor, vão falar meu nome. Sou Jesus Salvador. Eu sou Jesus que ao morto faz ressuscitar. Onde está caído, faço levantar. Domina a morte, sou dono da vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, príncipe e fim. Quem tem sede, vem a mim. Eu sou a fonte de água viva. Também sou Deus que encarnado ao mundo se entregou. E tudo isso foi por amor. Vou falar meu nome, sou Jesus Salvador. É o Salvador, é o Salvador. Ele é Jesus, o Nazareno, aleluia, o Filho de Deus, aleluia. Santo é o Senhor, louvado é o Senhor. Palmas para o Senhor, aleluia a Deus. Sem perda de tempo, aleluia a Deus, vamos ler a palavra do Senhor, aleluia, nessa noite, aleluia a Deus, que se encontra, aleluia a Deus, louvado é o Senhor. Se encontra em Mateus, aleluia, Mateus 11 e no versículo 28, aleluia a Deus, uma passagem muito conhecida, aleluia a Deus, louvado é o Senhor. Você aí, aleluia, no seu lar, você que tem a Bíblia, abre a sua Bíblia, aleluia a Deus, em Mateus 11, 28, aleluia a Deus, para que nós venhamos ler a palavra do Senhor, aleluia a Deus, nessa noite, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Mateus 11 e 28, aleluia, a palavra do Senhor Jesus, aleluia. E nos diz assim, aleluia a Deus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aleluia, nessa noite, aleluia a Deus. A palavra do Senhor nessa noite, aleluia a Deus, ela vem, aleluia, nos dizer, ela vem, aleluia a Deus, nos convidar, aleluia a Deus, a cada dia, aleluia, nós a chegar a Cristo, a cada dia nós a chegar ao nosso Deus. Porque Ele, aleluia a Deus, é o alívio para nossas almas. Ele é o alívio, aleluia a Deus, para o cansado. Ele é o alívio, aleluia a Deus, para aqueles, aleluia, que precisam, aleluia a Deus, de um alívio, aleluia a Deus. Aqueles, aleluia a Deus, que estão cansados, aleluia a Deus, que estão sobrecarregados, aleluia, pelo fardo, aleluia a Deus, pelo pecado, aleluia a Deus, que está, aleluia, a cada dia, aleluia a Deus, se alastrando, aleluia, na face desta terra, aleluia a Deus. O nosso Deus, Ele é, aleluia a Deus, aquele, aleluia, que está, aleluia a Deus, oferecendo, aleluia a Deus, vida, aleluia a Deus, e vida, aleluia, com abundância. Mas basta, aleluia, o homem, mas basta a mulher se entregar a Ele, mas basta o homem e a mulher se achegar a Ele, aleluia a Deus. Basta o homem e a mulher, aleluia, confessar, aleluia a Deus, o Senhor, aleluia, como seu Salvador, como seu Remedor, aleluia a Deus. O Senhor, aleluia a Deus, Ele quer salvar. O Senhor, aleluia a Deus, Ele quer resgatar vidas que estão aí, aleluia a Deus, fatigadas. Vidas, aleluia, que estão aí, aleluia a Deus, sedentas, aleluia a Deus, com fome, aleluia a Deus. Não, aleluia, fome, aleluia a Deus, por coisas, aleluia a Deus, dessa terra, aleluia a Deus, mas fome, aleluia, espiritual. Pessoas que estão, aleluia, famintas, aleluia a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ser alimentada, aleluia, pelo pão, aleluia, da vida, aleluia a Deus, ser saciada, aleluia, pela água da vida que é o nosso Senhor, aleluia a Deus. Você, aleluia a Deus, que está longe, você, aleluia, que está tão distante, aleluia a Deus, da presença de Deus, hoje o Senhor está, aleluia, dando a você uma oportunidade para que você venha, aleluia a Deus, ser uma pessoa, aleluia a Deus, feliz, ser uma pessoa, aleluia a Deus,
realizada, ser uma pessoa, meu Deus, liberta, ser uma pessoa transformada, ser uma pessoa salva, ser uma pessoa, aleluia, perdoada, aleluia, Deus. O Senhor, aleluia, está te oferecendo, aleluia, perdão, Ele está te oferecendo a salvação. Você, aleluia, Deus, que deseja, aleluia, Deus, receber o Senhor, aleluia, Deus. Você, aleluia, basta, aleluia, Deus, tomar uma decisão, aleluia, na sua vida, porque os dias, aleluia, são maus, os dias, aleluia, Deus, da vida do Senhor se aproxima, aleluia, Deus, aleluia, Deus, a cada dia, aleluia, Deus, sinais da vida do Senhor estão aí acontecendo, estão aí se cumprindo, aleluia, Deus. E o Senhor, Ele está, aleluia, Deus, a cada dia, aleluia, Deus, te alertando, a cada dia Ele está, aleluia, Deus, te convidando, a cada dia o Senhor, aleluia, Deus, está te dando oportunidades, aleluia, Deus, para o arrependimento, para que você venha deixar este mundo, para que você venha deixar, aleluia, Deus, os prazeres deste mundo e viver para Ele. Seguir a Ele, aleluia, Deus. Conhecer, aleluia, Deus, a Ele. Porque o Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para todo sempre. O Senhor, aleluia, Deus, hoje, Ele quer ser, aleluia, o seu advogado. Ele quer ser, aleluia, Deus, o teu ajudador. Talvez você não tenha ninguém, aleluia, Deus, para te amparar, para te ajudar, aleluia, Deus, para carregar, aleluia, Deus, você no colo, aleluia, Deus. Talvez você esteja esquecido, abandonado, aleluia, Deus, como estava, aleluia, Deus, aquele homem esquecido, abandonado, mas o Senhor, Ele usou a Davi, aleluia, para lembrar, aleluia, dele, aleluia, Deus. Agora estava lá em Lodebar, terra, aleluia, de sofrimento, terra de dor, aleluia, Deus. E o Senhor, nessa noite, Ele está, aleluia, usando, aleluia, os teus servos, Ele está usando os teus vasos, para, aleluia, lembrar, aleluia, que você, aleluia, Deus, tem um Deus, que você, aleluia, Deus, tem um Salvador, aleluia, Deus, que quer, aleluia, te ajudar, que quer, aleluia, Deus, te dar, aleluia, o direito, aleluia, Deus, da vida eterna, que quer fazer de você, aleluia, um herdeiro do céu, fazer você, aleluia, herdeiro das promessas do Senhor. O Senhor está usando, aleluia, Deus, a cada dia, aleluia, um dos seus vasos, um dos seus profetas, um dos seus ministros, aleluia, Deus, que você é importante para Deus, que você, aleluia, é importante para o Senhor, que você é uma alma preciosa para o Senhor, aleluia, Deus, e você aí está, aleluia, Deus, de braços cruzados, você está aí, aleluia, Deus, como, aleluia, Marta, aleluia, Deus, está, aleluia, fadigado, pelos afazeres, pelas coisas deste mundo, aleluia, Deus, mas que nesta noite, que neste momento, você venha, aleluia, tomar uma decisão e fazer como Maria, aleluia, Deus, escolher, aleluia, estar aos pés do Senhor, escolher estar na presença do Senhor, escolher, aleluia, Deus, fazer parte, aleluia, de um povo, aleluia, a qual vai morar no céu, de um povo, aleluia, a qual, aleluia, está, aleluia, Deus, caminhando, está lutando para chegar à Nova Jerusalém. Basta você tomar uma decisão de seguir a Cristo, de andar, aleluia, com Cristo, e tudo Ele fará por ti. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você está cansado, você está sobrecarregado, você, aleluia, já não tem mais força, aleluia, Deus, você, aleluia, já não tem, aleluia, Deus, prazer, aleluia, Deus, de viver, prazer, aleluia, Deus, aleluia, Deus, pela sua família, pelos seus familiares,
Talvez você que está nos ouvindo, aleluia, Deus, você está depressivo. Talvez você está doente espiritualmente. Talvez o pecado, aleluia, Deus, está, aleluia, Deus, te afundando, aleluia, cada dia, aleluia, Deus. E o Senhor, Ele está, aleluia, com as mãos estendidas, aleluia, Deus, para te resgatar. Ele está com as suas mãos estendidas para te levantar, para fazer você, aleluia, Deus, enxergar, aleluia, Deus, esta luz que está brilhando, aleluia, Deus, que está resplandecendo, aleluia, Deus, sobre a tua vida, aleluia, Deus. Talvez você, aleluia, já tenha pensado, aleluia, Deus, que para você não tem mais jeito, que para você, aleluia, Deus, aleluia, Deus, um ponto, aleluia, Deus, final. Mas eu quero dizer, aleluia, Deus, que a última palavra vem do Senhor. Talvez você já colocou um ponto final, aleluia, Deus, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Você já colocou um ponto final, aleluia, Deus, que você, aleluia, Deus, não vai conseguir, que você não vai, aleluia, Deus, triunfar. Mas eu quero dizer nessa noite, aleluia, Deus, para você, que o Senhor está escrevendo uma nova história para você. Aonde você colocou um ponto final, o Senhor, Ele está escrevendo uma nova história para você. Aonde você acha, aleluia, Deus, que não tem, aleluia, solução, que não tem jeito. Talvez você, que está nos acompanhando, você, aleluia, já orou, você já clamou, você já pediu pela salvação de alguém da sua família. Espere com paciência no Senhor, porque o Senhor, Ele está trabalhando, o Senhor, Ele está se movendo, o Senhor, Ele está agindo. O Senhor, Ele quer fazer a obra, aleluia, por completo, aleluia, Deus. Ele quer fazer, aleluia, a sua obra, aleluia, Deus, por completo. Ele quer trabalhar, Ele quer amassar, Ele quer, aleluia, Deus, que o vaso, aleluia, Deus, seja, aleluia, Deus, um vaso, aleluia, aprovado, um vaso de honra na casa dele. Por isso, não se desespere, espere, aleluia, mais um pouquinho, aleluia, Deus. O que o Senhor, aleluia, Deus, tem te prometido, Ele vai cumprir. O que o Senhor tem dito para você, Ele vai cumprir, aleluia, Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel, aleluia, Deus. As suas promessas são verdadeiras, aleluia, Deus. Nessa noite o Senhor, Ele quer trocar este fardo, aleluia, pesado, aleluia, pelo fardo leve. Ele quer trocar este fardo, aleluia, que você não está aguentando carregar, aleluia, pelo fardo leve. Aleluia, Deus. E você, aleluia, irá aprender dele, aleluia, Deus. Você irá aprender no Senhor, aleluia, Deus, a como andar, a como seguir, a como trilhar em seus caminhos. O Mestre, aleluia, Ele quer te ensinar. O Mestre, aleluia, Ele quer, aleluia, te abraçar. O Mestre, aleluia, Ele quer entrar na sua vida, como Ele, aleluia, entrou na vida de Zaqueu. Como Ele entrou, aleluia, na casa de Zaqueu, com a salvação, com a libertação. Ele quer entrar na sua vida também. Ele quer entrar na sua casa também, aleluia, Deus. O Senhor, Ele quer, aleluia, Deus, salvar. O Senhor, Ele quer resgatar. O Senhor, Ele tem o prazer, aleluia, de todos, aleluia, Deus, que se achega a Ele, aleluia, Deus, venha, aleluia, Deus, herdar o céu, herdar a vida eterna. Mas você precisa, aleluia, dar o passo. Você precisa tomar a decisão. O Senhor, aleluia, tem o maior prazer, aleluia, na salvação do homem e da mulher. Mas, aleluia, é preciso você tomar uma decisão de levantar os seus olhos para o céu, de levantar os seus olhos para o alto e dizer: eis-me aqui, Senhor. Seja o autor da minha história, seja, aleluia, o autor da minha vida, seja, aleluia, Deus, o Deus da minha vida, seja o Deus da minha família.
E o Senhor, Ele não vai apenas salvar você, mas também a sua família. Quando você tomar uma decisão, você vai ver o que o Senhor vai fazer ali na sua vida, o que o Senhor vai fazer entre os teus, e você irá glorificar o Senhor, e você irá dizer: a Deus, sou um homem, uma mulher feliz na presença do Senhor. Você, aleluia Deus, irá, aleluia Deus, regozijar, aleluia, de alegria, de felicidade, aleluia Deus, de prazer, de gozo do Espírito Santo, aleluia Deus, em você, aleluia Deus, vai, aleluia, ver o manancial que irá brotar, aleluia, do teu ser, da sua vida, e você nunca mais, aleluia Deus, terá sede e fome, porque o Espírito Santo, Ele irá, aleluia Deus, a cada momento da sua jornada, a cada momento da sua caminhada, o Espírito Santo estará te alimentando, estará te guiando, estará, aleluia, te abraçando, aleluia, te confortando, te ajudando e te guiando, aleluia Deus. E nenhum mal, aleluia, poderá tocar em você, nenhum mal, aleluia, poderá chegar na tua tenda, na tua casa, na tua família, porque o Senhor, Ele será o teu guarda, o Senhor será o teu Deus, o Senhor será o teu refúgio, o Senhor será a tua fortaleza, Ele será o teu socorro, aleluia Deus. Quando você precisar, Ele estará lá, aleluia Deus. Quando você precisar, o Senhor estará com as mãos estendidas para te ajudar, para te auxiliar, para, aleluia Deus, fazer você triunfar, fazer você, aleluia Deus, vencer as batalhas, guerra, aleluia Deus. Receba esta palavra no teu coração, e aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Senhor, vamos, aleluia Deus, colocar em pé. Aleluia, vamos fazer a oração da fé, oração final nessa noite, aleluia Deus. Você, aleluia, que ouviu a palavra do Senhor, você, aleluia Deus, que tomou a decisão na sua vida de aceitar a Jesus, de voltar para os caminhos do Senhor, aonde quer que você esteja, tome essa decisão, volte hoje para a presença de Deus, porque Jesus, Ele está voltando, Ele está às portas e Ele quer salvar. Ele quer, aleluia Deus, fazer uma morada em seu coração. Se entrega a Cristo, aleluia Deus. Fala para o Senhor, aleluia Deus. Se confesse para o Senhor. Peça a Ele para que Ele venha perdoar os seus pecados, para que Ele venha escrever o seu nome lá no céu, no livro da vida, para que Ele venha, aleluia, fazer morada em seu coração, aleluia Deus. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, graças eu te dou, Senhor, por esta palavra, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha, ó Pai, tomar em tuas mãos, Senhor, a cada vida, a cada pessoa que está, meu Pai, aceitando a Ti como Salvador, a cada vida que está reconciliando a Ti com o seu Salvador, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha perdoar os pecados, que o Senhor venha, ó Pai, escrever o nome desta pessoa lá no céu, no livro da vida. Ó meu Pai, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, meu Pai. Guarda, livra, nos protege de todos os males, ciladas de perigo. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, fica conosco, seja conosco, e a graça do Pai, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Vamos nos pedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Que Deus os abençoe.